Pessoal, então o que eu vou pedir para vocês é o seguinte: a gente está começando a aula, né? Gravar a aula. Depois eu vou postar lá na plataforma, a Ava, se alguém quiser revisar. Eu peço também que vocês desliguem os microfones, mas eu vou abrir o chat. Então, qualquer pergunta pode ser feita pelo chat. Eu vou vou pedir para vocês desligarem o microfone, porque atrapalha um pouco, né? A gente o barulho dos microfones de vocês atrapalha um pouco. Então, o chat vai estar aberto aqui. E aí, se alguém quiser fazer pergunta, pode ser por aqui, tá bom? Aí nós vamos começar, então, a nossa aula. Essa aula, o próximo assunto que a gente teria, né, se fosse presencial, seria anatomia radiográfica intrabucal. Então, são as estruturas anatômicas que a gente enxerga nas radiografias periapicais e também pelas técnicas oclusais. Algumas estruturas a gente enxerga nas periapicais, algumas estruturas a gente não enxerga nas periapicais, enxerga só nas oclusais. Outra coisa é que algumas estruturas também não são obrigatórias de se enxergar nas radiografias. Lembra quando a gente falou da técnica radiográfica? A gente falou que a radiografia periapical, por exemplo, precisa pegar a estrutura do órgão dental, né, todo o dente, mais 3 milímetros do osso adjacente. Então, o que isso quer dizer? Se o paciente tiver, por exemplo, o canal da mandíbula localizado muito abaixo, no rebordo alveolar, a gente não tem essa obrigação de enxergar na radiografia periapical um canal da mandíbula, ou talvez um forame mentual, né? Mas a gente precisa saber que ele pode ser observado sim nas radiografias, porque quando a gente se depara com a estrutura, a gente precisa saber identificá-la, entenderam? Então, a outra técnica também intrabucal são as radiografias interproximais, né? A gente vai mostrar todas por aqui. Se alguém tiver alguma dificuldade, fala aí no chat, né? Tá todo mundo ouvindo bem? Por favor, identifica e fala no chat se tá todo mundo ouvindo, se o som tá legal, se a imagem tá boa, por favor. Ou no chat ou no grupo de WhatsApp também. Vamos, então, do mesmo jeito que a gente começa lá em sala de aula, vamos fazer a nossa oração também, né? Para que Deus nos ajude, a internet esteja ótima e a gente consiga fazer uma aula bem agradável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A bibliografia que a gente vai usar é essa, né? A Radiologia Oral, do livro White, que eu passei para vocês, o capítulo 8. Espero que todos tenham lido. E eu imagino que tenham mesmo, porque eu fiquei muito feliz com as notas de vocês lá no exercício que eu passei. Eu estava olhando agora de manhã, a média geral estava mais de 8. Meu orgulho vocês. Nossa, muito, muito feliz. Então, vamos começar. A primeira parte da nossa aula vai falar do órgão dentário, né? De todas as estruturas que envolvem o órgão dentário. Eu vou falar separadamente, né? E o órgão dentário não quer dizer só o dente em si, mas todas as estruturas ao redor, o osso adjacente, os espaços medulares, o ligamento periodontal, né? Todas as estruturas que envolvem. Rodrigo, você não estava ouvindo? Conseguiu ouvir, Rodrigo? Fala aí para nós, por favor. Então, o esmalte, como a gente já falou nas outras aulas, é o tecido mais duro que a gente tem no corpo, né? Do maior número atômico. Portanto, ele vai nos proporcionar na radiografia periopical uma imagem bastante radiopaca, né? É a imagem mais radiopaca do nosso corpo, mais mineralizada, né? 97% do esmalte é mineral. Então,
a gente vai enxergar ele como uma estrutura bastante radiopaca, mais radiopaca que o osso ainda. Nessa radiografia é possível a gente ver o esmalte, né? Acompanha aí o mouse. O esmalte envolve toda a coroa coronária, né? A parte coronária do dente, e a gente vê que ele possui variações na sua espessura. E essas variações na espessura também implicam em variações da radiopacidade. Tem lugares que o esmalte é mais radiopaco, tem lugares que ele é menos radiopaco. Por exemplo, a gente olha aqui nessa fissura e a gente vê que tem uma diminuição nessa radiopacidade. Quer dizer que isso é uma cárie? Não. Isso é importante para a gente identificar nas radiografias, talvez, cáries iniciais, né? E não confundir com a normalidade. Olha mais radiografias, né? Mostrando o esmalte. Esses dentes molares inferiores, né? Professora, nós não estamos vendo o slide. Não está vendo o slide? Não. A aula está travada naquele primeiro slide. Oi? Aula, anatomia. A aula está travada desde a pasta. Oi? Vou voltar aqui para ver. Também não está aparecendo para mim. O Rodrigo não conseguiu conectar o microfone ainda, não conseguiu ouvir também sua pronúncia. Rodrigo, no canto esquerdo inferior... Apareceu. Apareceu a aula agora? Apareceu. Apareceu. Uhum. Eu vou voltar, então, para mostrar para vocês o esmalte, tá? Ver se eu consigo aqui, que parece que não quer passar agora. Ah, passou. Apareceu agora? Apareceu a primeira, tipo, radiografia periapical. Apareceu. Agora, ó, tem um slide mostrando esmalte e a descrição dele. Isso, a descrição em aspecto radiográfico. O aspecto radiográfico. Sim. Apareceu, né? Sim. Então, aqui, ó, que eu falei da variação da espessura do esmalte, né? Tem uma radiografia interproximal. É isso que vocês estão enxergando? Sim. Sim? Uhum. Sim. Beleza, então. O Lucas está falando aí que o link não abre no celular, mas baixou o Zoom no celular, Lucas? O Rodrigo ainda está com problema no fone, ele não consegue ouvir a aula. Será que foi porque ele não autorizou Isso. o computador ou o celular usar áudio? O celular, Deve acredito que ter sim. sido isso, na hora de No baixar. momento da instalação, a primeira vez que a pessoa entra, se ela não permitir que o aplicativo utilize o microfone, a câmera e o áudio do celular, não vai dar nada, não vai dar para ouvir. Ô, Eliabe, eu não estou conseguindo ouvir o que você está falando. Fala mais alto um pouco. Professora, ele Oi. quis dizer que é porque talvez o Rodrigo não tenha aceitado quando Não instalou o habilitou. aplicativo. Isso. De toda forma, a aula vai ser gravada, né? Quem não conseguir, entra depois lá e dá mais uma olhadinha na aula, tá bom? Ok. Vamos continuar? Podemos? Podemos. Vamos. Então, aqui eu estou mostrando uma radiografia. Todos viram mudar o slide? Sim? Sim. De dentes, né? Que números são esses dentes? 46, 7 e 8, né? Molares inferiores do lado direito. E aqui a gente enxerga, né? Consegue enxergar bem o esmalte, a junção entre o esmalte e a dentina.
E a gente vê variações nessa radioopacidade do esmalte, porque a espessura dele é diferente. E aqui a gente vê dentes molares, incisivo lateral, né, superior, do lado esquerdo. A gente vê o esmalte aqui. Na incisal, o esmalte é mais fino, tem variações. E aqui, ó, vê uma área mais radiopaca? Essa área mais radiopaca é uma restauração. Esse aqui é o dente 23, a gente vê o esmalte, né, nas áreas proximais. Na incisal, ele é menos espesso e a gente vê também uma restauração aqui na distal do dente 23. A dentina também é um componente, né, do dente. Ela aparece na coroa do dente e em toda a raiz. Portanto, é o elemento predominante do dente. A maior quantidade de estrutura dental é dentina. E ela é bastante radiopaca também. A radiopacidade dela é parecida com a do osso, né? O número atômico dos dois é parecido. Ela é um pouquinho mais radiopaca que o osso e menos que o esmalte. Olha, essa parte que eu estou passando o mouse aqui, tanto na coroa quanto na raiz, é dentina. Olha só, então ela é o componente predominante do dente, né? A maior quantidade de estrutura dental é na dentina. Olha mais dentina, a gente mostra aqui aquela mesma radiografia dos incisivo lateral e canino, né, superior. Olha a quantidade de dentina que a gente pode enxergar. Toda essa estrutura aqui é dentina. Praticamente toda a raiz é formada por dentina. Sobre o cemento, que é o próximo slide, eu já vou mostrar aqui, né, nesses slides. A gente não consegue identificar cemento e dentina, porque ele é muito pouco espesso, né, a espessura do cemento é muito pequena e a radiopacidade dele é muito parecida com a da dentina. Então, a gente não consegue identificar nas radiografias a diferenciação entre o cemento e a dentina. Mas se a gente perguntar, o cemento é radiolúcido ou radiopaco? Ele é radiopaco, como a dentina. A Eloara, né, está perguntando como diferenciar o esmalte da dentina. É pela radiopacidade. A gente vê uma radiopacidade maior no esmalte. Olha aqui, ó, Eloara, o esmalte e a dentina. O esmalte é mais radiopaco. Olha só nesses dentes posteriores. Olha como o esmalte é mais radiopaco do que a dentina. Deu para enxergar essa diferença, gente? Fala aí para mim. Vamos para o próximo slide, então. Então, o que eu já falei, o cemento, né? Ele recobre a dentina na parte radicular do dente e a espessura é bastante delgada, a gente não consegue visualizar radiograficamente. Então, a gente consegue diferenciar o esmalte da dentina, mas não consegue diferenciar o cemento e a dentina. Aparece como uma única estrutura na radiografia, porque a radiopacidade deles é bem parecida e o cimento apresenta uma espessura muito delgada. E aí, as outras estruturas do dente propriamente dito, né, são a polpa, o canal pulpar, a câmara pulpar, né, a polpa está dividida em câmara pulpar e canal radicular. A gente vê que, como ele é um tecido conjuntivo, né, um tecido mole, no dente ele vai aparecer bastante radiolúcido, né, com a radiolucidez bastante acentuada, quase negra a imagem, olha. E aí a gente vê a câmara pulpar e os canais radiculares. Esses são molares, né? Molares do lado direito. Aqui eu desenhei, ó, o espaço da câmara pulpar e os canais radiculares, para vocês verem direitinho, poderem identificar. No dente 16 a gente vê bem definidinho, né? Especialmente os canais das raízes vestibulares. Da raiz palatina é um pouquinho mais difícil de ver, mas com treino e bastante olhar para a radiografia a gente consegue ver.
Beleza, Eloara, que bom que você conseguiu enxergar. Pode perguntar, viu, gente? Quero muita pergunta mesmo, não me importa. Olha mais, né? Câmaras pulpares. A gente nota, olha a espessura do canal radicular, do volume do canal radicular no lateral superior e Larissa, tem certeza sim, pode perguntar. E no canal radicular dos dentes posteriores. Isso aqui, quando vocês forem fazer endodontia, faz muita diferença a gente entender essas peculiaridades, né? Que um dente tem uma câmara pulpar maior, né? Mais ampla, mais canais radiculares menos amplos. E aqui, praticamente a câmara pulpar é da mesma espessura do início do canal radicular. Vê? Eu mostrei, né, o desenho e sem o desenho, só com a seta para vocês enxergarem. No final da raiz, olha, o canal vai diminuindo, né, de espessura e fica mais difícil de enxergar, mas ele vem até no final da raiz. Aqui ele já não diminui tanto, ó, nos molares. A gente enxerga melhor os canais. Vamos voltar então, ó. Esmalte, esse dente aqui tá ótimo de ver. Que dente é esse, gente? Fala aí para mim. O número desse dente. Ninguém sabe? Não. Não é 36, passou perto, só errou o lado. É o molar inferior, primeiro molar inferior direito. Isso mesmo, Paulo, 46. E os superiores? Que números são? Os superiores são... Fala, gente, para eu poder mudar o slide. Passou perto de novo, Larissa. 12, 13 e 14. Exatamente. Eliabe, Hélio. O espaço do ligamento periodontal. Também é um tecido conjuntivo, né? É o tecido que fixa o dente ao osso alveolar. Então, ele sendo um tecido conjuntivo, o que a gente vai enxergar? Também uma estrutura radiolúcida, né? Uma imagem mais para o lado de negra. Então, ele circula, né? O espaço do ligamento periodontal faz o desenho do dente. A gente enxerga como uma radiografia, uma imagem radiolúcida. A gente vê que esse espaço do ligamento periodontal possui irregularidades na sua espessura, né? Tem dentes que ele se apresenta regular e em alguns dentes ele não é muito regular. Na maioria, ele é irregular. A gente vê que ele é mais espesso na radiografia, na próxima junção amelo-sementária aqui, né? Mais para a cervical do dente, próxima ao redor do alveolar, e menos espesso lá no ápice radicular. Por que é importante a gente reconhecer o espaço do ligamento periodontal e saber qual é o aspecto normal dele? Quando um dente perde a sua vitalidade pulpar, a primeira coisa que acontece é haver quando a infecção, né, a gente vai estudar isso mais para frente, mas quando a infecção é incipiente, ela começou, né, às vezes é uma infecção aguda, a única alteração radiográfica que a gente vê é um pequeno espessamento do ligamento periodontal lá no ápice radicular. Por quê? Porque começa a destruir o osso, né? A infecção no dente destrói o osso e essa destruição é muito pequena. Então, a gente precisa olhar para esse ligamento periodontal lá no ápice e entender se ele está normal ou não. Isso ajuda muito no diagnóstico de periapicopatias, né? Doenças da polpa. Olha o espaço do ligamento periodontal no dente anterior, né? Eu fiz um desenho aqui. Muito difícil de fazer esses desenhinhos, tem que ter uma mão, assim, mas alguns ficaram ruins, igual desse pré-molar, mas tenham certeza, eu tentei várias vezes. Mas aqui fala o que a gente está falando, ó. Nesse pré-molar, vê que está mais regular a espessura do espaço do ligamento periodontal, mas mesmo assim, ele é mais visível na parte cervical do dente.
Olha, aqui nesse central, né, no dente 11, a gente já enxerga um pouquinho mais espesso perto da cervical e menos espesso lá no ápice radicular. Tudo bem? Tranquilo, gente? A lâmina dura. A lâmina dura é a porção do osso corticalizado, né? Ele é mais cortical, é um osso mais espesso que acontece, que circunda a raiz também. Por que que esse osso é mais corticalizado, né? Porque ele recebe as forças da mastigação. O dente, através do ligamento periodontal, produz um impacto aqui nesse osso. E aí fica mais espesso, né? Mais corticalizado. Essa radiografia que eu estou mostrando primeiro aqui, é até uma figura de livro, né? A gente vê que tem uma setinha diferente, que a gente vê um dente extraído e que a lâmina dura permaneceu aqui. A gente consegue enxergar o contorno da raiz, mesmo sem a raiz estar presente, né? Isso aqui acontece muito. Depois, o que vai acontecer aqui? O dente, o osso vai cicatrizar normalmente, né? Vai repor esse osso e a gente já não vai enxergar mais esse desenho aqui do rebordo alveolar. Já não vai existir mais, depois de um tempo. E aqui, nos dentes rígidos, né? A gente vê a lâmina dura aqui, branquinha. Então, lembra que eu falei sobre o espaço do ligamento periodontal e a lâmina dura? É a mesma coisa. Às vezes a gente enxerga uma destruição, um alargamento do espaço periodontal e a destruição da lâmina dura. A Larissa está perguntando como que a gente diferencia o ligamento periodontal e a lâmina dura. Olha aqui, Larissa, nesse dente 17 aqui, a gente enxerga, olha, o ligamento periodontal é o pretinho, onde eu estou passando o mouse, e a lâmina dura é o branquinho, tá vendo? Que tem uma linha esbranquiçada aqui, ó, de osso mais compacto, e isso aqui é a lâmina dura. A linha escura que a gente vê nitidamente é o ligamento periodontal. Entendeu? Como assim, Hélio? Em um ela tá radiopaca e em outra não? É porque nessa imagem aqui, tá bem, a lâmina dura do paciente é mais espessa, né? Em outros dentes, ela é menos espessa. Mas olha Nossa, aqui. deve ser muito top. Aqui, ó. A gente enxerga a lâmina dura, as imagens são sutis, mas olha aqui, vou tirar. Ai, meu Deus do céu. Parecia que só de assim, como que eu faço pra tirar? Gente, que foi? Olha só, deu para identificar aqui nesse dente 16? Olha, a lâmina dura é a linha branquinha e o ligamento periodontal é a linha pretinha. A linha radiolúcida é o ligamento periodontal e a linha radiopaca é a lâmina dura. Beleza, gente? Conseguiu enxergar? Gente, conseguiu enxergar a diferença? Vou mostrar de novo, então, Eliabe. Olha, a lâmina dura, vê que tem um aumento da radiopacidade no osso aqui, ó, próximo do dente. Isso aqui é a lâmina dura. Olha, aqui, ó, aqui no ápice a gente enxerga também, ó, é sutil, mas a gente enxerga. Tem um branquinho. E o ligamento periodontal é a linha escurinha. A linha branca da lâmina dura, a linha radiopaca, ela não é tão regular, vê? Né? Mas a linha do ligamento periodontal já é mais nítida, ó. Sim, a gente vê que o osso esponjoso, ele tem as trabéculas, né, que a gente vai falar, e a lâmina dura é mais compacta, ó. A gente enxerga mesmo que compactou o osso aqui. A impressão que dá é que como se fosse uma condensação de osso. Como se fosse, não. É uma condensação de osso. Mais radiografias da lâmina dura. Essas radiografias aqui já são lá da minha clínica.
Aqui, ó. O mesmo caso daquele, né? O osso mais espesso de um dente recém-extraído. Olha como o ligamento periodontal desse pré está espesso, né? A gente enxerga e enxerga a lâmina dura bem aqui, ó. Aqui tá melhor de enxergar. Olha nesse dente 36. Tá bem espesso, né? A lâmina dura aqui tá bem bonitinha, olha no ápice, né? O ligamento periodontal vem do lado. Olha o canal radicular. Aqui também, ó, o premolar. Alguém arrisca dizer o que é isso aqui? Sim, ele abre a lâmina dura, fica bem junto do ligamento periodontal. Ela é ligada. Sim, aqui o que eu perguntei é uma restauração e é uma resina, né? Bem provável que é resina. Se fosse amálgama, como ele é metal, ele é mais espesso ainda. É uma restauração de resina, tá? Bora passar. A crista óssea alveolar é um filete de osso que fica entre os dentes. Então, a lâmina dura circunda a raiz e a crista óssea alveolar recobre esse osso alveolar aqui entre os dois dentes. Ela é uma continuação da lâmina dura. Deu para enxergar aqui? Por que é importante a gente olhar a crista óssea alveolar? Porque essa crista óssea alveolar vai ser importante a gente enxergar se ela está saudável, como nesse dente aqui, ou se ela está destruída, olha o carro de som passando aqui na porta, ou se ela está destruída no caso de um paciente com doença periodontal. Então, a gente saber identificar essa lâmina dura, se ela está saudável ou não, né? Ou se tem algum problema nela. Vou mostrar mais radiografias. Olha só, nessa radiografia que dá para a gente ver certinho a continuação. Ó, aqui chama lâmina dura e aqui crista óssea alveolar. Lâmina dura, bem contínua com a crista óssea alveolar. Olha a crista óssea alveolar aqui, né? Lâmina dura, crista óssea alveolar. Nos dentes posteriores, essa crista óssea alveolar é um pouquinho mais achatada, né? Nos dentes anteriores, ela é mais triangular, porque os dentes são mais próximos, né? A coroa. Qual característica quando a lâmina óssea está alterada, quando tem doença periodontal? Começa a destruir. Então, assim, depende do jeito da destruição da crista óssea alveolar. Quando ela está com problema, né, o paciente apresenta doença periodontal, ela não é mais radiopaca, né? A Sabrina está perguntando se ela é radiopaca ou radiolúcida, ela é radiopaca. Só vai ter problema quando ela tem alguma destruição, ela vai se tornar radiolúcida, mas ela é mais radiopaca. Olha só aqui, Sabrina, aqui, ó, é mais radiopaca que aqui. Mesmo que seja discreto, olha só, aqui para cá, aqui é mais radiopaco. Entendeu? Os espaços medulares, né? Aí a gente já vai estar falando do osso esponjoso que circunda o rebordo alveolar. Os espaços medulares são essas áreas escurinhas aqui, ó, mais radiolúcidas, vê? Essas bolinhas radiolúcidas, esses são os espaços medulares. Olha só. Tem teorias que dizem que os espaços medulares são mais intensos na mandíbula, tá vendo? Mais posterior. Olha a diferença desse espaço medular, a gente vê trabéculas maiores, né? Esses espaços maiores do que nas radiografias anteriores, especialmente na maxila. Por que tem essa diferença? Tem teorias que dizem que é porque o osso cortical de fora do dente, né? O osso cortical mesmo,
da mandíbula e da maxila, na mandíbula, posteriormente, atrás, né, no corpo da mandíbula, ele é mais espesso, então não precisa de tanto o osso alveolar, o osso esponjoso não precisa ser tão espesso, porque o osso cortical, a cortical óssea, né, do corpo da mandíbula, já sustenta esses dentes. Mas na maxila, como o osso cortical é mais delgado, menos espesso, aí precisa de ter mais osso trabecular, né? E os espaços medulares são menores. Então, a gente já falou de osso trabecular, é isso aqui, ó. Se o espaço medular é o escuro, as trabéculas são o desenho branquinho do osso medular, entendeu? Do espaço medular. Ó, o espaço medular é esse pretinho, onde está bem a ponta da seta do mouse, e o espaço, a trabécula óssea é o branquinho, onde está a ponta do mouse agora, ó, entre as duas bolinhas pretinhas. Então, são essas linhas radiopacas que fazem o desenho do osso esponjoso. São pequenas paredes ósseas, ó, no interior do osso alveolar. Mais trabéculas ósseas, né? A gente vê, ó, que mesmo na região anterior da mandíbula tem mais trabécula óssea, mais osso cortical. Porque aqui, a cortical do osso, né? Aquele osso Eu não entendi sua pergunta, Larissa. Como que você vai delimitar a crista alveolar? A crista alveolar é esse osso aqui, ó. Esse osso mais corticalizado entre dois dentes. Nessa radiografia aqui não tá muito legal, mas a hora que eu achar um aqui, tá um osso melhor para enxergar, gente, eu mostro para você. Então, a gente vê que aqui, ó, na base da mandíbula, olha a espessura dessa cortical óssea, né? Então, aqui, mas isso é uma teoria. Todo mundo entendeu essa parte do dente? Eu vou voltar só para explicar para a Larissa a crista óssea. Olha só, Larissa, a crista óssea é esse osso bem compacto, olha, entre os dois dentes, que recobre o rebordo alveolar entre os dois dentes. E ele é contínuo com a lâmina dura. Se você entendeu a lâmina dura, é só seguir a lâmina dura que a gente vê o osso alveolar. É só uma forma de designar, né? Uma nômina. Então, é o mesmo osso, ó, que circunda o dente, né? Que aqui ele chama lâmina dura e aqui ele chama crista óssea alveolar. É só uma questão de classificação. Agora, como você vai delimitar? Olha só aqui, ó. Aqui é lâmina, crista alveolar e aqui já é osso esponjoso, né? Espaço medular. O espaço medular no osso esponjoso são as partes escuras e aí, ó, os espaços medulares. E as trabéculas ósseas são o branquinho, que faz o desenho das... Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma trabécula óssea. Um espaço medular, ó. Uma bolinha escura. E o que desenha a bolinha, essa área branquinha, né? Bem radiopaca em volta, é a trabécula óssea. Entendeu agora, Larissa? Disponha. Podem perguntar quantas vezes, viu, gente, precisar. Alguém tem alguma pergunta sobre o dente em si? Que aí a gente vai passar para as estruturas da maxila. Não, Carlos. O espaço medular é o contrário da trabécula. É assim, é uma mesma estrutura, é o osso esponjoso. O osso esponjoso é feito por duas partes, né? A parte radiolúcida é o espaço medular,
porque é cheinho de tecido conjuntivo ali. E o escurinho é o branquinho que faz o desenho em volta, né? Que faz esse desenho, ó, esse branquinho. Vamos imaginar só essa bolinha pequititinha aqui, ó. O escuro é o espaço medular e o branco em volta é a trabécula óssea, mas tudo é do osso esponjoso. Não é que é a mesma coisa, mas é uma mesma estrutura. O osso esponjoso tem dois tipos de estrutura. O espaço medular e a trabécula óssea, entendeu? As duas estruturas que fazem o osso esponjoso. Você já viu, em Carlos, quando a gente corta um osso, por exemplo, osso de boi cortado, vai e serra o osso? Ele tem a parte cortical externa, não tem? E tem a parte medular do osso. A gente vê isso muito em desenho de osso, que lá tem um monte de bolinha assim, né? O osso esponjoso, ele é como se fosse uma bucha, não é? Uma esponja. Então, a parte vazia da esponja, né, de ar, é a trabécula. E a parte da esponja mesmo, tipo, a gente compra uma esponja amarela. A parte amarela da esponja é o osso, a trabécula óssea. E a parte vazia de ar é como se fosse o espaço medular. Quem perguntou aqui, me mostra a crista alveolar de novo, Elora. Vou mostrar. Olha aqui, ó. A crista alveolar é esse osso entre os dois dentes, ó. É esse osso mais compacto, mais... Olha aqui, ó. Como o osso aqui é mais esponjoso, né? E aqui a gente olha a lâmina dura. E em continuação à lâmina dura, entre os dois dentes está a crista alveolar. Entendeu, Eloara, agora? Que bom, Carlos, que você entendeu. Eloara, responde, por favor. Eloara? Vou passar. Sim, é onde está inserida a papila. Então, as estruturas anatômicas... Exatamente, Eloara. É ali entre os dois dentes, onde tem a papila. Lá que é o espaço, a crista óssea alveolar. Vou olhar, Jennifer. Exatamente, exatamente isso. Muito bom. Parabéns. Tá certinho. Então, a primeira estrutura da maxila é a sutura palatina mediana. O que é a sutura palatina, né? A gente já aprendeu lá em anatomia, né? Vocês aprenderam que as suturas são as junções entre os dois dentes. Então, a sutura palatina é essa linha radiolúcida, vê? Às vezes ela se torna um pouco mais radiopaca, né? Porque a fusão foi maior, mas é uma linha radiolúcida entre as duas maxilas, né? A gente sabe que a gente tem duas maxilas, né? Do lado direito e esquerdo. E a sutura é essa linha aqui, ó. Aqui dá bem para ver, ó, que ela é bem radiolúcida. Olha aqui, né? Então a gente consegue enxergar nas radiografias dos incisivos centrais, lógico, né? Porque ela é uma estrutura que está na linha média do paciente. E a gente enxerga. Todo mundo enxergou a sutura? Olha só, mais radiografias mostrando a sutura, ó. Radiografia oclusal, né, superior, oclusal da maxila. E a gente vê a sutura aqui, ó, toda essa linha.
Vou falar ainda, Jennifer, do forame incisivo. Já vai. Né não, Larissa. Enxergar é totalmente possível. A gente só precisa treinar o nosso olho, né? Por isso que a gente precisa ver muito raio-x. Mas a gente vai fazer isso, né? Vai ter essa aula agora, que eu vou mostrar bastante radiografias para vocês. E depois a gente vai ter uma aula prática. E aí, quanto mais radiografia a gente olha, mais a gente enxerga as coisas. Eu vejo, não é porque eu tenho um olho a mais do que vocês, ou uma visão sobrenatural, não. Eu vejo porque eu já vi muito, né? Só de radiologia eu tenho mais de 18 anos, então eu vejo muito. Numa vista vestibular, a gente não consegue ver a sutura palatina, né? Nem quase não, Carlos, não consegue ver. Então, a gente consegue ver a sutura palatina só nas radiografias oclusais de maxila e de incisivo central. Nem de incisivo lateral a gente não consegue ver. Quem pediu o forame incisivo? Jennifer, olha ele aí. Aliás, esse forame aqui é bem bonitinho, ó. É um coração, né? Ele é bem romântico. O forame incisivo é essa abertura, né? A abertura do canal incisivo, né? A abertura inferior. O canal incisivo começa lá na região da fossa nasal e continua como um canal que desemboca no forame incisivo. E é essa área radiolúcida. Nem sempre a gente consegue enxergar essa área radiolúcida do forame incisivo. Nessa radiografia ele está bem grande, essa área todinha aqui. Mas nem sempre a gente consegue enxergar assim. E, às vezes, o forame incisivo também está um pouco deslocado. Carlos, é essa área todinha aqui. Mas é nessa radiografia que ele está grandão assim. Nem sempre ele é assim. E, às vezes, acontece em algum paciente, por alguma variação anatômica, dele ser menor e tá deslocado para a lateral, ou para o lado do 11 ou do 21. Isso é importante a gente saber que acontece, que é normal, porque tem pacientes que a gente enxerga esse forame incisivo bem coincidente com o ápice do 21, por exemplo. E aí, eu vou achar que isso é uma lesão? Não. Eu vou olhar o ligamento periodontal, se está rígido, e a lâmina dura do paciente. Está tudo rígido, o paciente não tem cárie, não está reclamando de dor, aquilo ali pode ser o forame incisivo, que por uma variação anatômica do paciente se deslocou para um lado ou para o outro. Entenderam? Olha aqui o forame incisivo, ó. Desse paciente aqui ele já é um pouco menor, né? Eu tentei fazer um desenho aqui, mas não saiu muito coincidente com ele, mas ele é esse aqui, ó. Numa radiografia oclusal de maxila, a gente enxerga o forame aqui. Vê que às vezes ele é um pouco mais difícil de enxergar, mas é essa área aqui. Olha aqui a sutura, né? Palatina. Olha ela aqui, ó, mais para anterior. Mais forame incisivo. Lembra que eu falei que ele, às vezes, é um pouco deslocado da linha média? Ó? Aqui ele já está mais próximo desse dente, né? Do dente 21 do paciente. Dois forames e uma fossa? Não, é só um forame incisivo, ele abre. É assim mesmo, viu, Laura? A gente vai circulando e mostrando para vocês. E aí, quando vocês treinarem a visão, a gente começa a enxergar melhor. Agora, a minha função é essa, mostrar para vocês, circular, né? E aí vocês vão aprendendo porque eu estou fazendo assim. A espinha nasal anterior é a região mais anterior da maxila, né?
Quando a gente olha na anatomia, ela é aquela pontinha lá na fossa nasal, abaixo um pouco da fossa nasal, e próximo do ápice dos incisivos. Olha, é esse Vzinho aqui, ó, mais radiopaco. Conseguiram enxergar? Olha. Nessa imagem que eu tô aqui, olha o forame aqui, ó, ele é bem pequenininho. Bem menor do que aquela primeira radiografia, tá vendo, Carlos? Olha aqui, ó, ele. É mais difícil de enxergar também. O forame é sempre radiolúcido, porque ele é uma abertura no osso. Por que aqui, ó, nessa radiografia, ele é menos radiolúcido do que nas outras que eu mostrei? Porque aqui tem uma sobreposição de estruturas, né? A sutura palatina aqui sobrepõe, né? Aí é mais corticalizado aqui. Entendeu? Aqui tem uma sobreposição, às vezes a cortical óssea da maxila do paciente é um pouco mais espessa, então a gente não consegue delimitar muito bem por causa da sobreposição de estrutura. Lembra que a gente sempre fala que nas radiografias periapicais tem sobreposição de estruturas? Então é por isso que acontece da gente não enxergar muito bem às vezes. Mas voltando para a espinha nasal, né? A espinha nasal é esse Vzinho aqui. Aqui a espinha nasal desse paciente, ó, já é menos corticalizada do que o outro, né? Mas a gente consegue ver a estrutura. Aqui tá um pouquinho deslocada porque o feixe do raio-x, o posicionamento do filme não ficou muito legal, tá vendo? Mas a gente consegue ver esse Vzinho da espinha nasal. Nossa, Jennifer, que bom que você gostou da aula, né? Não comentei, mas que bom que vocês gostaram assim. Olha só, mais a espinha nasal. Ah, gente, tem uma coisa que eu agora estou lembrando que eu esqueci de colocar no slide, mas eu ainda vou falar. Quem me diz o que é essa linha aqui, ó? Vê que essa área aqui da radiografia está um pouco mais radiolúcida e aqui está mais radiopaco? Ah, mas que bom, Carlos, que você está falando que quando a gente começa a entender fica legal, é isso mesmo. Quanto mais radiografia a gente olha, mais a gente entende, mais legal fica. Quem arrisca? Por que que essa área aqui está mais radiopaca? Todo mundo concorda que ela está mais esbranquiçada do que essa área aqui? Não, Larissa, mas vai entender sim. A gente vai ver tanta radiografia que vocês vão entender. Alguém mais fala? O Lucas acha que é por conta do osso. O Eliabe também. Não é posicionamento, Carlos. Essa estrutura aqui, e depois ela vai aparecer, é uma estrutura sobreposta aqui. Depois eu vou mostrar na radiografia panorâmica. E a gente vai ver o desenho. Na panorâmica a gente vê. Quando eu for dar aula de estrutura, é tecido mole, gente. É tecido mole sobreposto aqui. Isso aqui é o nariz do paciente. Essa estrutura aqui é um narizão, ele abre. A gente vai ver depois nas radiografias. Podia, né? Se eu começar a distribuir chocolate aqui, depois eu vou ter que comprar um monte, né? Mas vai valer a pena. Vou dar chocolate com a maior alegria. Mas isso aqui, ó, é o nariz. Na radiografia panorâmica, a gente vê o desenho bem legal dele, tá? Por enquanto, vai ser só a título de ilustração, né? Na panorâmica, quando eu for falar da estrutura das radiografias extrabucais, a gente fala de novo disso. Então, aqui está a espinha nasal, né? Voltando, né? Fechando parêntese.
Olha ela aqui na radiografia, essa pontinha aqui, na radiografia oclusal. Tudo bem? Todo mundo entendeu a espinha nasal? E agora a gente vai falar da cavidade nasal. Então, assim, em algumas radiografias periapicais a gente enxerga bem a cavidade nasal, né, que é toda essa área aqui, mas como eu disse, não é uma obrigação. Confundiu, Eloara? Vou voltar então. A espinha nasal na radiografia oclusal é só essa parte aqui, ó. Só a pontinha do V, ó. O resto... Ah, tá, entendi. É porque eu é com a crista alveolar, mas a crista tá mais em cima, né? É, a crista alveolar tá aqui próxima à coroa dos dentes, tá? Ah, então entendi. Obrigada. Por nada. Então, aqui, ó, é a fossa nasal. Né? A cavidade nasal ou fossa nasal. Aqui é toda a cavidade nasal. Na radiografia oclusal, a gente enxerga ela inteira, né? O forame incisivo, Carlos, você quer saber? Ele tá aqui, ó. É isso, Carlos? Beleza, então. Bora passar. Cavidade nasal. Vê que nessa radiografia aqui a gente não consegue ver o forame incisivo, né? Tem uma sobreposição, a gente não consegue. E nessa aqui, ó, ele é um forame romântico, como naquela primeira radiografia que a gente viu, ó. Bem em forma de coraçãozinho. O quê? Confundiu o quê? Com a espinha nasal, o forame? Não, gente, ó, a espinha nasal, aqui, ó, a espinha nasal anterior. Opa, meu mouse. Ó, vê que o forame está circulando, faz até um coraçãozinho com a espinha nasal. Entendeu, Carlos? Aqui a espinha nasal, o Vzinho e o forame é o coração. Aqui a gente não consegue enxergar o forame, mas olha o Vzinho da espinha nasal anterior. Nesse do coração, Nessa radiografia ele seria a pontinha do coração? É, assim, ó, quando faz os dois lóbulos do coraçãozinho aqui, né, a espinha nasal, tá vendo? Delimitando, exatamente, Larissa. Posso passar? Todo mundo viu a cavidade nasal aqui? A cavidade nasal é toda essa estrutura aqui, ó. Porque ela tem áreas mais radiolúcidas, que é o meato nasal, essa área mais radiolúcida, mais escura. E essas áreas um pouco mais radioopacas aqui, ó, que eu estou delimitando, é a concha nasal. Então, tem o meato nasal e a concha nasal. Professor, então não é toda a radiografia que dá para ver a cavidade nasal? A radiografia de incisivo central não tem obrigação de mostrar a cavidade nasal. Tem umas Não, mas eu falo daquela mesma radiografia. Na radiografia oclusal... Opa, deixa eu passar. Daquela última que você mostrou, tinha umas outras, só que nas outras não estava tão fácil de identificar igual essa. É, não tava. Por quê? Porque quando a gente fala assim, qual que é a indicação da radiografia periapical? É ver a estrutura do dente e mais um pouco de rebordo alveolar. Então, tem paciente que é grande, paciente alto, tem os dentes grandes, a gente não consegue ver a cavidade nasal. Vê que aqui a gente vê um pedaço dela, né? Olha a diferença do tamanho dela na radiografia oclusal com a radiografia periapical. Porque aqui a gente só vê partes, mas a gente vê e a gente precisa identificar que isso aqui é a cavidade nasal do paciente quando ela aparecer, entendeu?
Sim? Olha aqui a cavidade nasal. É toda essa área aqui. Né? A gente vê a cavidade nasal nas radiografias de lateral e canino também, né? Aqui é a cavidade nasal e aqui é um pedaço do seio maxilar. Olha, mais cavidade nasal, né? A mesma radiografia. E aí aqui não é a cavidade nasal, aliás, eu mudei o... É o assoalho. O que é o assoalho? É o chão da cavidade nasal. Como que a gente fala, né? Que a cavidade nasal é radiolúcida, mas ela tem um assoalho que é radiopaco, essa linha radiopaca, olha. É o que desenha a parede inferior da cavidade nasal, entendeu? A cavidade nasal é a área, toda a área radiolúcida, e o assoalho é a linha radiopaca do piso da cavidade. Pensa, você está em uma sala, então o piso da sala, né? A sala está preenchida por ar, se a gente tirasse uma radiografia da sala, seria radiolúcida, mas o piso seria radiopaco. Entenderam? Isso é o assoalho. Então, se a gente perguntar, a cavidade nasal é radiolúcida ou radiopaca? Ela é radiolúcida. E o assoalho da cavidade nasal? É radiopaco. Sim, essa variação, Eloara, a gente vai ver assim que varia muito de paciente para paciente. Tem paciente que esse assoalho é bem corticalizado, né? A gente pode falar assoalho ou só assoalho, né? As duas nomenclaturas são verdadeiras, né? São aceitas. Então, nesse paciente aqui mesmo, ó, vou voltar lá para você ver. Não é tão corticalizado, ó, né? A gente vê uma linha mais apagada. Agora, nesse aqui é uma linha bem... Mas isso é a anatomia do paciente. Ele abre. O assoalho é o chão da cavidade nasal. Pensa que a cavidade nasal é uma sala. Se a gente fizesse uma radiografia gigante da sala da sua casa, por exemplo, não seria... Como tem muito ar, a imagem seria radiolúcida, né? Porque é preenchido por ar, a cavidade nasal. Mas o chão dessa sala seria radiopaco, você concorda? Porque é cimento, né? Número atômico alto. Então, o chão da cavidade nasal é um osso, uma lâmina de osso. Então, o assoalho é só a linha do chão da cavidade nasal, essa linha óssea. Viu, Larissa? Entendeu agora, Eliabe? Então, Professora, nessa segunda imagem, aqui, onde está o forame? Eu tô vendo a crista, tô aqui, vendo... Peraí. E a crista? Porque eu pensei que esse aí fosse a crista. não. Não, a E crista não. a espinha, né? A espinha. Aí, aqui. Aham. Então, vê que a espinha nasal é continuação do soalho? Olha, nessa radiografia aqui, ó, que bonitinho, ó. O soalho é aqui. E aqui já é espinha. Entendi agora. Entendeu? Eu tava pensando... Eu tinha olhado e tava pensando que a espinha fosse o próprio forame. Aham, não. A espinha é esse Vzinho de osso, né? É como se fosse um V mesmo na radiografia, de osso mais compacto. Entendi. Entendeu? Eliabe, entendeu agora? Que ótimo, então. Vamos para frente. Tem gente caladinho aí que não tá falando nada? Tá todo mundo entendendo, gente? Se manifestem, por favor. Sim. Ah, que ótimo. Muito bem. Vamos para frente, né? Essas aqui a gente já falou. E o assoalho da cavidade nasal a gente pode ver em radiografias posteriores também, ó, de dentes posteriores. Olha ele aqui numa radiografia de premolares.
Então, às vezes, a gente vai olhar lá numa radiografia de molar ou de pré, por exemplo, e achar que ou é seio maxilar ou é um septo do seio, e às vezes é só o assoalho da fossa nasal, tá? A gente precisa saber que ele vai até nos dentes posteriores. Essa fóvea subnasal é uma imagem... lembra lá da anatomia do osso da maxila, que ele tem uma parte mais aprofundada, assim, na região do canino e do lateral? A gente vê o osso e aí a gente vê que ele faz um aprofundamento, como se fosse uma fossa mesmo. E aí, nas radiografias, a gente vê essa imagem aqui, ó, um pouquinho mais radiolúcida. Por que que isso é importante? Porque tem alguns pacientes que às vezes a gente imagina que é até uma lesão. A gente precisa saber que existe essa imagem, né? Que ela é mais radiolúcida, ó. Olha o osso aqui, mais radiopaco, e aí ele se torna mais radiolúcido na região dessa fossa, para a gente identificar que não é lesão. A gente na próxima aula. Eu vou disponibilizar assim. Você fala o PDF da aula, né, Jennifer? Eu vou passar para vocês assim que a aula terminar agora. A questão de estudar sozinha é que eu queria que vocês lessem o capítulo do livro para a gente poder falar agora e não ficar tão, assim, as pessoas não ficarem boiando tanto, né? E eu falo assim, professora, da gente ter uma folha com as imagens radiográficas para a gente anotar mesmo, fazer desenho igual você fez no slide, de rabiscar e escrever, não, isso aqui é forame, Entendi. Isso aqui é crista. Não, eu vou disponibilizar para vocês agora, né? E aí a gente tá tendo essa aula teórica e depois, semana que vem, a gente vai ter uma aula prática, entendeu? E aí eu vou disponibilizar esse, porque aí na prática a gente vai ver só radiografia e aí a gente vai identificar numa radiografia todas as estruturas que a gente consegue enxergar ali. Entendeu? Aí vocês podem imprimir e fazer do jeito que você está falando. É uma ótima ideia. Então, essa fossa é só essa depressão que a maxila faz, né? É uma região anatômica da maxila e que radiograficamente a gente vê uma rarefação no osso, mas não é uma rarefação que quer dizer doença. Provavelmente vai ser online a aula prática, Larissa, né? Se a gente eu preciso confirmar com a Larissa se ela vai liberar para eu fazer essa aula prática com vocês. Mas se vocês tiverem gostado, se tiver dado para acompanhar certinho, do jeito que a gente está fazendo agora, eu imagino que vai dar, dá para a gente fazer essa aula prática, porque aí a gente já vai adiantando, né, a nossa vida. Beleza? Aí, lembra que... Ih, tá caindo, Paulo? Que pena. Vamos ver, né? Até quando vai dar certo aí. Lembra que eu falei, assim, da importância da gente saber a normalidade do ligamento periodontal e da lâmina dura? Olha, a gente se depara com uma imagem dessa, depois, quando vocês estudarem as periapicopatias, vocês vão entender melhor. Às vezes a gente acha que o dente tem alguma lesão, alguma anormalidade, né? Alguma patologia, mas aí a gente vem e olha, ó, a lâmina dura tá beleza, o espaço periodontal nítido. Então, bem provável que não tem problema. A abertura do canal incisivo. Em Eliabe, lembra que você tinha falado sobre duas estruturas? Então, o canal incisivo é como se fosse um canal mesmo, né? Um canudo, que começa lá no soalho da fossa nasal, em cima, e desce até o forame incisivo. Então, ele tem duas aberturas, uma em cada lado da fossa nasal, né? Que é essa abertura superior, lá em cima, são as aberturas, as duas aberturas do canal incisivo, ó, são essas duas bolinhas aqui. Essas duas áreas radiolúcidas. E ele desemboca lá no canal incisivo, próximo dos incisivos centrais, dos dois incisivos centrais. Então, começa duas estruturas que se fundem em uma e desembocam lá no canal incisivo.
Olha só, aqui tá bem bonitinho, ó, dá para ver os dois canaizinhos, apesar da radiografia estar um pouco aqui e aqui. Eu tentei desenhar, né? São as duas áreas radiolúcidas, ó. Sim, as aulas de anatomia que vocês tiveram lá, Elora, são importantíssimas. A gente não consegue entender a anatomia radiográfica se a gente não lembrar da anatomia normal mesmo, né? No osso seco, no paciente. Salvou, né? Se a gente não tiver conhecimento de FB2, não tem conhecimento radiográfico, de anatomia radiográfica. Exatamente. Quando a gente, lembra que eu falei assim, ó, quando a gente olha para uma radiografia, a gente faz uma reconstrução mental do paciente. Como que a gente vai fazer essa reconstrução mental? Porque a gente tem informações da anatomia, né? Da anatomia do paciente. Saudade já? Que coisa boa, é sinal que as aulas foram boas. O septo nasal ósseo, né? O septo nasal de um paciente é composto por duas estruturas, né? Uma óssea e uma cartilaginosa. A óssea, ela é formada pela lâmina perpendicular do osso etimoide e pelo osso vomer. E lógico que a parte cartilaginosa a gente não vê, por isso que chama septo nasal ósseo. A gente vê na radiografia só a parte óssea, né? Então, essa estrutura aqui, ó, toda radiopaca que divide a fossa nasal. Vê que a sutura está radiolúcida no meio e o septo está radiopaco. Entenderam? Vou mostrar mais radiografias. Olha aqui o septo. Olha aqui o septo. Esse é bem fácil de entender. E agora a gente vai mais para posterior, né? Nas radiografias. Ô, Carlos, eu preferia, se vocês conseguissem, a gente não tem intervalo, porque eu tenho medo da internet cair. O que vocês acham? Acho melhor ir direto. Eu acho melhor ir direto, sem intervalo. É. Ô, professora, volta a imagem, por favor, que eu confundi o septo nasal com a sutura. Ah, tá. O que é a sutura? A sutura é a linha radiolúcida que começa desde os dois incisivos aqui, né? Ó, e ela vai indo para posterior, né? Aqui, ó, na radiografia. A sutura é a linha radiolúcida. O septo nasal é a parede óssea que divide as duas fossas nasais. Então, é a linha radiopaca. A sutura, na radiografia, ela sobrepõe com o septo. Entendeu? Entendeu? Elas estão praticamente uma em cima da outra? É, tá sobreposto. Ah, tá. A sutura é a linha radiolúcida e o septo é a linha radiopaca. Em nem todos os pacientes a gente consegue enxergar a sutura, né? Nesse aqui, por exemplo, a gente enxerga só o septo. O septo é essa linha aqui, Rodrigo. Ai. Toda essa área radiolúcida aqui, né? Que ele é uma área maior, aqui ele é um pouco menor. Varia de paciente para paciente, mas essa linha radiolúcida. Entre as duas setas, ó. Que caminha para posterior, né? Começa desde o soalho da fossa nasal e caminha para posterior. O seio maxilar, né? São duas cavidades, né, ósseas preenchidas por ar que encontram uma em cada maxila, né? E são áreas radiolúcidas bastante amplas e de contornos definidos. Por que tem contorno definido? Igual eu falei da cavidade nasal. É uma sala, né, como se fosse uma sala preenchida por ar que tem um chão. O soalho da cavidade nasal é o chão. A gente vai falar do soalho, mas o seio é toda essa área. Olha só, ó, o seio maxilar, né? A gente vê que tem algumas estruturas sobrepostas. Ó, essa linha aqui é o soalho da cavidade nasal, aqui atrás. E o seio é toda essa área vermelha aqui, ó. Seio maxilar do paciente. Ô, Carlos, a aula não vai demorar muito, não. Eu não estou enganando vocês.
Ó, o seio, né? A área radiolúcida. Tem umas estruturas aqui dentro do seio que depois eu vou falar. E a cavidade nasal que passa pelo seio. Mas o que que acontece? Ela não está sobreposta, lembra? O soalho nasal e o seio maxilar, novamente. Aqui, vou falar. Ó. É isso que eu tô falando, Larissa. Ó. O seio tá todo aqui. Mas lembra que o paciente não é essa estrutura achatada que a gente vê na radiografia plana. O paciente é tridimensional. Então, aqui está o soalho da fossa nasal. Quer dizer, o seio está mais lateral e o soalho da fossa nasal está lá na medial do paciente, no meio. Entendeu? Ó, aqui a minha mão é a fossa nasal. A outra mão, eu não sei se vocês estão vendo a minha imagem, a minha outra mão é o seio, né? Mas quando a gente olha nessa radiografia, aqui está o soalho da fossa nasal e aqui está o seio. Não quer dizer que a fossa nasal está dentro do seio, mas na radiografia a gente enxerga as imagens sobrepostas. Não precisa responder mais minha pergunta que você acabou de explicar. Aham. Eu entendi que... Que ótimo. O Y invertido de N's é essa estrutura aqui, ó. A junção das duas. Isso aqui também é uma coisa só para ilustrar. Aqui está o seio maxilar e aqui está a fossa. Os dois soalhos se encontram e formam um Y. Ó. O Y aqui, aqui e aqui a perninha dele. Né? Não tem o Y? Ó. Essa linha e essa são essas duas. Por que que é invertido? Porque está de cabeça para baixo. E aqui está essa parte do Y. Beleza? Isso é só ilustrativo, porque talvez alguém ouve falar dessa estrutura, é isso. Aqui, as duas estruturas do Y, né? A parte superior dele. E aqui a perninha dele, a parte inferior. Todos entenderam? Por favor, respondam. Aí o Y, ó, de cabeça para baixo. Aqui tá amarelinho, não tá vermelho, porque é uma figura de internet, não é uma radiografia minha. Mais ou menos, Eloara. Lembrou do Y? Olha o Y aqui, ó. Ele tem duas partes na superior e uma perninha. Aqui, ó, é fossa nasal do paciente, aqui é seio maxilar. Aqui é o soalho da fossa e aqui é o soalho do seio. Aqui são as duas paredes laterais, tanto do seio maxilar quanto da fossa, que são uma parede só. Então, aqui, ó, parede da fossa, soalho da fossa nasal, soalho do seio e a parede lateral dos dois. Soalho, soalho e parede lateral. Por que que fala invertida? Porque o Y está invertido, de cabeça para baixo. Entendeu agora? Sim, galera? Beleza. Então, do mesmo jeito da fossa nasal, tem a linha, né, o chão do seio, que é essa linha radiopaca. De novo, ó, o soalho, né, essa linha radiopaca. Ó, e olha o soalho da fossa nasal aqui, ó. Aí tem que estudar, né, Rodrigo, para lembrar o nome de tudo. Mas a gente vai falar tanto depois nas aulas práticas, né, que aí isso vai sedimentando na nossa cabeça, você vai ver. E aí, no seio maxilar, existem estruturas, né, formações ósseas lá no interior. Eu falei que o seio maxilar era um quarto, né, uma sala. Aí, nessa sala, eu construo uma parede dentro daquela sala. Entenderam? Então, a parede que eu construí dentro da sala, da minha sala, sei lá, para dividir alguma coisa, ou às vezes o meu seio maxilar não é mais uma sala, é um quarto, e aí eu vou construir um banheiro ali naquele quarto, e aí eu faço uma parede. Então, o septo nasal é uma parede óssea, que parte geralmente do soalho, mas pode ser de qualquer parede, e adentra esse osso. É uma lâmina de osso que adentra ao seio.
Ó, por que é importante a gente saber que o soalho da fossa nasal vai até posterior? Senão eu ia confundir isso aqui com o septo. Então, e por que é importante a gente saber que existe septo? Vamos supor que o paciente perca esse dente aqui, ó. Que dente é? Dente 17. E aí eu preciso fazer um enxerto ósseo lá dentro do seio maxilar, porque a quantidade de osso do paciente, o seio invadiu o rebordo alveolar e aí precisa fazer um implante. Eu preciso dar essa informação para o implantodontista. O implantodontista precisa saber, porque ele vai injetar osso aqui dentro do seio maxilar, né? Para criar uma altura óssea e colocar o implante. Então, ele precisa entender que tem osso aqui. Um septo ósseo, porque ele vai abrir uma janela aqui, e aí, às vezes, esse septo ósseo vai impedir ele de espalhar o osso, o enxerto ósseo. Então, é uma informação que precisa entender, né? Quem aí pensa em fazer implante, né? Fazer especialização em implante, precisa entender de septos ósseos. Olha eles aqui, ó. Isso aqui são imagens radiográficas, né? É uma imagem axial, uma imagem sagital, essa aqui. E aí, olha o septo ósseo, ó, partindo de baixo, né, da parede inferior, ó. Olha ele aqui, né? Ele parte da parede inferior. E quando a gente olha num corte axial, né, que é cortando o paciente em duas partes, superior e inferior, a gente vê o septo, ó, cruzando o seio inteiro, ó. Separou, ó, o quarto e o banheiro. Entenderam? Beleza? Posso passar? Gente, responde, por favor. A senhora repete para mim de novo? Passou um caminhão bem aqui, eu não entendi nada. Então, vamos lá. Olha, o septo nasal é uma parede, lembra que eu falei? Então, isso aqui é um corte tomográfico, é um corte sagital do paciente. Né? Cortou o paciente em duas laterais. E aqui eu vejo o septo, ó, partindo da parede inferior do osso. Quando eu olho esse septo no corte axial, eu vejo que ele está dividindo, ó, o seio em duas lojas, ó, aqui e aqui. Lembra que eu falei, usei a analogia de quarto e banheiro, ó? O quarto e o banheiro. Entendeu? Na imagem B, é isso aqui tudo, ó. E a gente vê uma área mais radiopaca, tá vendo? Discretamente radiopaca, isso aqui é a membrana do seio. Ela tá um pouco espessada, isso quer dizer que tem alguma inflamação nessa membrana do seio. Por algum problema do paciente, algum problema respiratório, às vezes um início de sinusite, uma rinite, faz isso aqui. Mas o soalho do seio é só essa linha radiopaca aqui, ó, que a gente vê bem. A imagem C é tipo um corte coronal. É um corte axial, que dividiu o paciente na parte superior e inferior dele, entendeu? Cortou ele assim, ó. Ah, entendi. Isso tudo a gente vai mostrando cortes para vocês e aí vocês vão tendo uma noção, né? E aí, o seio maxilar pode invadir o rebordo alveolar. Vê a altura do seio aqui, ó, onde está o soalho do seio, numa área que tem dente, e não, nessa área de rebordo alveolar, sem nada, né? O seio invade o rebordo. Olha aqui, ó, outro septo. E aqui também tem um. Então, a extensão alveolar do seio é isso. Lembra que eu falei do implante, né? Se o implantodontista for fazer uma instalação de implante aqui não tem altura óssea, ó. Vê que é pequena essa altura óssea para colocar implante. Então, o que ele vai fazer? Ele vai enxertar osso aqui, né? Uma técnica cirúrgica, ele abre. Então, é importante ele saber que tem esses dois septos aqui, ó. Né? Que vão limitar a abertura da loja cirúrgica dele. As radiografias superiores. Essa parte. Essa aqui que eu tô falando? Que eu tô mostrando, Eliabe? Então, isso aqui é um amálgama. Vê como ele é bem mais radiopaco do que aquela que eu mostrei que era uma resina?
Aqui a gente consegue identificar que é uma restauração metálica, que ela até brilha. É muito radiopaca, né? Muito diferente do dente. E a gente olha aqui, ó, a gente consegue perceber que essa restauração aqui tem um excesso, né? Ela deveria terminar bem suave com o dente. Aqui não. Então, ó, as extensões do seio, vê que aqui, ó, nem tem rebordo alveolar praticamente, né? Ó, aqui, ó, já encontrou o soalho do seio com a crista alveolar. Tanto porque o paciente tem um pouco de perda óssea, né? Ele tem um pouco de doença periodontal, então o rebordo alveolar caminhou para superior, quanto o seio maxilar caminhou para inferior do paciente, né? E aí forma essas imagens, ó. Impossível colocar o implante. E aí tem uma estrutura que é o processo zigomático da maxila, né? Que é a união da maxila com o osso zigomático. E aí forma essa estrutura larga aqui, ó, que geralmente é em forma de U ou de V. Gente, tem um áudio, tá atrapalhando o meu áudio? Tem um áudio aqui em casa, se tiver eu vou falar para parar. Se tiver interferindo, tem não? Não tá dando para ouvir não? Então isso aqui é o processo zigomático da maxila. Tá? E às vezes o que acontece? Vira toda uma área, né? Às vezes o osso zigomático do paciente se projeta sobre os ápices radiculares das raízes dos dentes molares superiores, olha. E aí a gente às vezes não consegue identificar o ápice da raiz, fica complicado, né? Tem até uma técnica radiográfica que depois a gente consegue eliminar. Mas isso é bem comum nas radiografias. Então, o processo zigomático a gente vê nas radiografias de molares superiores. Lembra do arco zigomático? Na anatomia? Então, isso aqui é uma parte do arco zigomático, do osso zigomático, né? Ele vem, é a junção da maxila, olha só, ele tá aqui. Então, é a junção da maxila com o osso zigomático. E aí, forma essa imagem, que às vezes é um U e às vezes é um V. E atrapalha um pouco identificar os dentes superiores. Aí, ó. É isso aqui. Não é um septo, né? É o osso zigomático, ó. O processo zigomático, na verdade, né? O osso zigomático tá pra cá. E aí o tuber da maxila, né, que é uma porção de osso esponjoso posterior ao dente 18 ou 28, ou às vezes posterior ao dente 27, né, quando... Por que é importante, né? O tuber é bastante esponjoso, vê que quase não tem trabécula, tem mais espaço medular. Então, quando eu vou fazer uma extração dos molares superiores, a gente precisa tomar muito cuidado e saber avaliar bastante o tuber, porque às vezes ele é pequeno, às vezes ele é muito esponjoso. E o que acontece? Quando eu vou remover o dente, o tuber vem junto. Então, eu preciso identificar se ele é bastante esponjoso para fazer alguma manobra cirúrgica e poder separar esse tuber do dente antes da extração, porque é bem comum o tuber vir junto. Só que quando ele vem junto, às vezes rasga a mucosa do paciente, então complica um pouco o pós-cirúrgico. É importante a gente saber da existência desse tuber, né? E avaliar se ele é mais esponjoso, a quantidade de osso, se ele é mais delgado, se ele é mais volumoso, e planejar a nossa extração. Olha aqui mais um tuber, né? Aqui, ó, que estrutura é essa? Processo zigomático da maxila, né? O seio tá aqui.
E aí tem essas estruturas que se chamam placas pterigóides, né? São lâminas laterais e mediais do processo pterigóide, que às vezes aparece na radiografia. Vê que essa radiografia está bem para posterior, ela está depois do tuber. Então, não é tudo. Carlos, tem que estudar, né? Vocês vão pegar o PDF da aula, reler, e a gente vai revisar tudo na aula prática, tá bom? Mas dá para aprender sim, vocês vão ver. Se precisar de ajudar, ó, eu deixei um erro de português aqui, ó. Aqui é variáveis, tá? Depois eu vou corrigir antes de mandar o PDF para vocês. Beleza? Então, essas placas pterigóides, assim, é só a título de informação mesmo. A gente saber que existe, porque para fazer uma radiografia tão posterior para aparecer, não é qualquer paciente que a gente consegue. E o processo coronoide, né? O processo coronoide é uma parte de qual osso? Já tá, hein? Da mandíbula, né? Já tá até escrito aqui, né? Então, apesar dele ser da mandíbula, em radiografias periapicais só é possível enxergar ele nas radiografias dos dentes superiores, né? De dentes de maxila. Então, ele aparece como uma estrutura mais triangular perto do tuber. Aqui, ó, tá antero superior da mandíbula, não, é do corpo da mandíbula, tá? Depois também eu vou corrigir antes de mandar o PDF para vocês. Olha aí, ó, como ele é um triângulozinho, né? Às vezes até sobrepõe ao dente. Ah, Carlos, larga de ser mal, só um errinho de digitação. E aí a gente consegue ver também duas estruturas que só consegue ver na radiografia oclusal, que são essas aqui, ó. São dois forames, né? Duas aberturas dos canais lacrimonasais, né? A gente tem o canal lacrimonasal que começa lá na órbita e termina na maxila, né? Por isso que quando a gente chora, a boca da gente também fica úmida, né? Porque desce lágrima para a garganta, né? E aí, essa abertura aqui do canal lacrimonasal, ó. Parecem dois olhinhos, ó, na radiografia. E só a única radiografia que a gente consegue enxergar essas duas estruturas é a oclusal de maxila. As estruturas da mandíbula são bem poucas, viu, gente? Está terminando a aula. São as espinhas genianas, né? Processos genianos. São essas pequenas saliências ósseas localizadas na cortical do osso mandibular. Eu mudei a seta aqui, gente, ficou fora, viu? Essa seta aqui está no lugar errado. É essa estruturazinha aqui, ó. Essa área mais radiopaca aqui, que é a espinha geniana. E ela é localizada logo abaixo dos ápices dos incisivos, né? Centrais. De novo, olha a espinha geniana aqui, né, na radiografia periapical. Eles falam superior e inferior porque são duas saliências do osso. Que bom, Eliabe, você não sabe como me tranquiliza e me deixa feliz vocês falarem que a aula está tranquila. Isso é muito bom, porque a gente preocupou muito em fazer uma aula legal para vocês acompanharem e o aprendizado ser bom, né? Porque isso é o mais importante para a gente. Tanto para mim, quanto para a universidade, para vocês também. A gente fazer uma aula bem tranquila, bem didática. E aí, próxima à espinha geniana, que é a parte radiopaca, né? Na radiografia sobrepõe e tem uma foramina, ó, um foramezinho, pequeno forame, que se chama foramina lingual. Essa bolinha radiolúcida aqui, entendeu? Então, esse pequeno ponto radiolúcido, ó, às vezes ele está bastante próximo ao ápice dos incisivos, às vezes um pouquinho mais afastado, como nessa radiografia, mas é essa bolinha. Nas outras radiografias, ó, ele é mais discreto, mas olha aqui, ó, ele aqui.
Isso aqui que é a foramina lingual. Ou forame lingual, né? No livro estava forame. Então, essa aqui, ó. Essa bolinha, às vezes são várias, né? 3 ou 4 pontinhos radiolúcidos, mas é isso. Aí, a próxima estrutura é o forame mentual, né? Geralmente, o forame mentual está localizado próximo ao ápice do dente 35 ou 45, né? Segundo molar, ou entre os dois, segundo pré, ou entre os dois pré-molares. Até o meu TCC da especialização foi o Eliabe, são duas tuberosidades, sim, né, na espinha geniana. A superior e a inferior. Voltando ao forame mentual, o meu TCC da especialização foi a localização do forame mentual, que varia, né? Varia pouco, mas varia. E acontece, às vezes, do forame mentual sobrepor ao ápice do segundo pré. Acontece, um acontecimento relativamente frequente. E por que isso é importante a gente saber que isso pode acontecer? De novo, sobre lesões. Se esse forame mentual coincidir aqui com o ápice, algum dentista desavisado, já aconteceu algumas vezes lá na clínica, do dentista pensar que o dente tem alguma lesão. Então, novamente, o que a gente olha? Ah, pode ser o forame? Sim, pode ser o forame. Às vezes a gente fala isso, fala assim, nossa, mas como que o dentista pode pensar isso? É porque a estrutura anatômica do paciente muitas vezes leva, sim, a gente pensar isso, sabe? Não é muito difícil da gente pensar. Então, por isso que a gente tem que ter muito em mente sobre ligamento periodontal e lâmina dura. Sempre que a gente vê uma área radiolúcida associada ao ápice dental, a gente precisa primeiro olhar. A lâmina dura está rígida? O ligamento periodontal está visível? Está rígido? Então, eu consigo imaginar que talvez aquilo ali pode não ser uma lesão. E aí eu vou imaginar qual estrutura que eu posso ter ali próxima. Ah, tem um forame mentual, tem um forame incisivo. Então, eu posso imaginar que é uma variação da anatomia do paciente que coincidiu com o ápice radicular do dente, né? Não quer dizer que é uma lesão. Entenderam? Olha só, lá, ó, nesse paciente, ele está entre os dois incisivos e bem próximo dos ápices, né? Quase que entre as duas raízes. Olha nesse outro. Já variou, já foi lá para coincidente ao ápice do segundo pré, né? Do dente 45. E aqui. Então, essa área mais ovoide aqui, ó, que é a ponta, né? O término do canal da mandíbula, né? O forame incisivo termina no canal da mandíbula. Por que o forame é mais radiolúcido do que o canal? Alguém sabe me dizer? Olha só, eu já estou adiantando. Aqui é o canal da mandíbula, né? E aqui é o forame. Por que o forame é mais radiolúcido do que o canal da mandíbula? Exatamente, Eliabe, não tem sobreposição, né? O canal da mandíbula está totalmente intraósseo, e o forame já é uma abertura, né? Ele já está mais superficial. Muito bem, parabéns. O que você está falando aqui próximo a tal dente no caso de premolares? Não entendi sua pergunta, se quiser repetir. Aí já adiantei, né, o canal da mandíbula. É uma estrutura radiolúcida, né? Às vezes não é tão radiolúcida porque tem muita sobreposição, a gente consegue ver
Ah, sim. O paciente é muita amálgama mesmo, gente. Até na lingual do dente. Sim. Na língua não tem, não. Então, aqui, ó, a gente vê a parede superior do canal, né? Tá setado. Vou passar o mouse melhor aqui, ó. Opa. Aí, ó, parede superior e a parede inferior, né? Cortical superior e inferior do forame. Sim, é uma dica, né? É uma dica para a gente entender quando é uma lesão ou não, né? O dentista precisa entender dessas variações, né? Que o paciente pode exibir. Larissa, essa sua pergunta é você que vai me responder. O canal passa pelos dentes? Pode passar ou pode não passar, tá? Lembra do que eu falei sobre sobreposição? O canal pode estar... Inclusive, o trajeto do canal da mandíbula é assim, ó. Ele começa lá no forame mentual por vestibular e ele vai atravessando a mandíbula e nos cortes tomográficos a gente vai ver que ele começa por vestibular, lá no forame mentual, né? E vai atravessando, ele vai cruzando a mandíbula de modo que ele chega lá no ramo da mandíbula, né? Lá no forame mandibular, mas pela lingual. Então, ele atravessa o corpo da mandíbula. Mas a gente não consegue, em radiografias, definir se ele está por vestibular, por lingual ou atravessando os dentes. A gente não consegue. Por isso que, às vezes, é muito importante a gente fazer tomografia em caso de extrações de siso. Por exemplo, se eu for extrair esse siso aqui, eu olho, ó, o molar está coincidente na radiografia com a raiz do meu... o canal da mandíbula está coincidente com as raízes do terceiro molar. E aí eu vou extrair esse molar. O que pode acontecer? Pode acontecer, olha, o ápice radicular está aqui, o canal da mandíbula passa entre os ápices radiculares. Então, o que acontece? Quando eu for extrair esse dente, eu posso causar uma lesão nesse canal da mandíbula e produzir uma coisa chamada parestesia, né, no paciente. O que é parestesia? É uma anestesia continuada, né? A anestesia do paciente passa, o que eu apliquei, mas a gente não consegue enxergar. Eu vou falar sobre isso, Eliab, só um pouquinho. Então, o que acontece? Às vezes ele pode coincidir com as raízes, né? Os meus 2 dedos são as raízes do terceiro molar. Ele pode coincidir, ou ele pode passar mais por vestibular, ou mais por lingual. Geralmente ele passa mais por lingual e às vezes ele está encostado também nas raízes. O exame que vai me dar essa informação é só a tomografia. Por que é importante eu ter uma tomografia nesse caso específico desse paciente mesmo, Larissa? Porque aí eu documento, né? Eu vou tomar mais cuidado com a cirurgia, claro, né? Vou planejar melhor a minha cirurgia para causar menos dano no paciente e também eu tenho essa documentação que o canal estava bastante próximo do dente. Eu aviso meu paciente, ó, está bastante próximo, pode produzir uma parestesia. Parestesia é um acontecimento muito desagradável, né, do forame, do paciente, né, acontecer, porque aí o paciente fica com a língua anestesiada, o lábio, então depende do grau de parestesia, mas quando a gente avisa, né, eu já tive 2 casos de parestesia nesse tempo meu de profissão. 2 casos, assim, mais que eu precisei acompanhar, né, que durou um tempo. Às vezes dura meses para passar. Na grande, esmagadora maioria dos casos não é permanente, Larissa. Então, essa última paciente minha, eu tive um caso que durou 2 meses agora, né? Foi o caso mais demorado. É desagradável, né? Mas quando a gente avisa o paciente, aí o paciente fica mais tranquilo. Por isso que é importante sempre a gente comunicar o paciente, né? Quando a gente avisa antes, quem avisa não explica depois, né? Avisar é uma coisa, explicar depois do que aconteceu, aí o paciente já vai desconfiar de você.
Então, você pega uma radiografia como essa. Olha, senhor fulano de tal, pode acontecer isso com você, você está ciente, mesmo assim você quer extrair o dente? Assina um termo, beleza, pronto. Aconteceu, infelizmente, agora nós vamos tratar. Nunca fugir da raia também, ó. Vou tratar, vou te acompanhar, vou fazer, né? A gente pode fazer laser, passar medicamento e nunca fugir do paciente. Sempre encarar de maneira real, explicando tudo que pode acontecer e na maioria das vezes não é permanente. A pergunta do Eliab é se existe um canal principal que se ramifica, né? E se a gente pode distinguir na radiografia. Às vezes, sim, às vezes o canal mandibular pode se duplicar, às vezes ele começa um só, se duplica no meio do caminho e depois continua e termina como um só de novo. Às vezes, isso tem nomes, mas isso, gente, não é muito da nossa alçada, assim. Os canais se duplicam e se juntam, aí tem uma nomenclatura, tem outra, isso aqui eu acho que eu nem vou falar para vocês porque é muito aprofundado. Às vezes acontece do paciente terminar no forame mentual o canal da mandíbula, mas ele tem uma extensão mais para anterior, né? Isso é mais quem precisa saber é especialista, né? Especialista em implante, especialista em radiologia, especialista em cirurgia bucomaxilo, que o canal pode acontecer isso, porque isso é importante para instalações, né? De implantes, intervenções cirúrgicas, né? O radiologista saber contar isso para o clínico. Mas pode acontecer sim, né? Lá no livro até fala, né? Que ele pode se dividir e voltar. Às vezes ele pode fazer um feixe de nervos, então isso é muito perigoso, né? Quando o canal termina no forame, mas ainda continua esse feixe de nervos, então se instalar um implante pode ter parestesia também. Mas isso são informações assim muito específicas para especialidades. Aqui é o canal da mandíbula. Olha, o paciente, né? São 2 pacientes diferentes, lógico, aqui é uma radiografia, uma periapical, a gente vê o teto do canal, né? A cortical superior e a cortical inferior e o canal propriamente dito. Isso aqui é um corte tomográfico, né? Um corte sagital, o paciente foi cortado na lateral, então tem lateral esquerda e direita, né? E olha como vê a cortical direitinho. E esse aqui é um corte transversal, né? Cortou o paciente de frente para trás. E a gente vê a bolinha do canal, ó, bem redondinho. Então, quando eu pego uma radiografia, uma imagem dessa, né, tomográfica, eu vou fazer medidas, né, de implante. Então, o canal da mandíbula é o limite da instalação de implante. O dentista não pode fazer um implante e ser desse tamanho o implante, ó. Pegando toda essa área. Por quê? Porque ele vai atravessar o canal da mandíbula e procurar uma parestesia no paciente. Então, eu faço uma medida aqui de espessura, né, e de altura. Então, aqui é o limite da instalação do meu implante. Entenderam? Porque o implante não pode nem invadir o espaço e nem pressionar o canal da mandíbula. Mais cortes tomográficos, né, eu quero que vocês vão se familiarizando. Ó, o canal e o forame. Vê que aqui, ó, tá tudo igual. Lembra, Eliabe, que você me falou, me respondeu que tem sobreposição, né? Lá naquela radiografia que o forame era mais radiolúcido que o canal. Ó. Na verdade, a radioopacidade ou radiolucidez dos dois são iguais, mas no corte tomográfico não tem sobreposição de estruturas, então eu vejo ele limpinho. E aqui é um corte transversal mostrando o forame mentual, a abertura no osso. Vê que tem cortical óssea aqui, cortical e o buraquinho. Aqui é um corte axial, cortou o paciente de cima para baixo. O canal aqui e aqui ele descontinua. Por quê? Porque aqui ele provavelmente está mais em cima, né? E aqui ele já foi mais para baixo, por isso que eu vejo o canal aqui e não vejo aqui. Esse corte deve ser por aqui, ó. Por aqui. Ele tá mais embaixo, aliás. Eu cortei o paciente assim, ó. E enxerguei isso aqui. Entenderam? Então, o canal desce, olha. Então, ele vai mais para baixo. Por isso que eu não vejo ele aqui. Aí, depois, lá atrás, ele começa a subir de novo, lá pro ramo da mandíbula.
Bora passar que tá acabando. Canais nutrícios, né? São feixes vasculares, né? Neurovasculares, aliás, né? De nervo, vásculos nervosos, que irrigam os dentes. Olha aqui, ó. Chega no ápice radicular. Chega no ápice radicular. Então, são essas linhazinhas radiolúcidas. Geralmente, eles aparecem nas radiografias de incisivos inferiores. Geralmente. É um paciente com doença periodontal avançada, aqui tem um resto radicular, né? Linha miloioide, né? Ou linha oblíqua interna. É um adensamento do corpo e do ramo da mandíbula, né? Mais do corpo do que do ramo. Que forma essa crista óssea, né? Na superfície lingual do corpo da mandíbula. E se estende desde a distal do segundo pré-molar até a região posterior do terceiro molar. Então, ele começa no corpo e vai até parte do ramo da mandíbula, passa pelo ângulo. E ela chama linha oblíqua interna ou miloioide, porque ela é o local da inserção do músculo miloioide. E o aspecto radiográfico dela é essa linha radiopaca em trajeto antero-inferior, né, a partir do terceiro molar até o nível dos ápices do segundo molar. Então, ela começa mais superior e posterior e vai para anterior e inferior. Então, ó, ela começa mais superior e vem para anterior e inferior. Vai para frente descendo, né? Em linguagem boa de goiano. E a linha oblíqua externa, ela é mais superior, né? Elas andam paralelas, né? A gente não consegue ver. Aqui, ó, a miloioide está aqui assim. E ela começa lá no ângulo da mandíbula e segue também o curso anterior e inferior. Vai caminhando para frente e descendo. Larissa, não confunde. Ó, o teto do canal da mandíbula tá aqui, ó. Mas aqui ele se juntou, né, com a linha miloioide. Não é em qualquer paciente que faz isso. Mas a linha miloioide é radiopaca e o canal é radiolúcido. Só a cortical dele que é radiopaca também, tá? Então, a linha oblíqua externa, né, e ela é mais superior à linha miloioide. Essas linhas em radiografias panorâmicas também a gente vê melhor. E a base da mandíbula, né? A gente chama de cortical basilar, né? Olha como ela é bem espessa e bem mais radiopaca. Bem densa, né? E as corticais externas, né? Que a gente enxerga mais na parte superior. Na maxila a gente só enxerga cortical externa aqui, ó. Porque ela se confunde, né? Se sobrepõe às outras estruturas da radiografia. Terminamos, galera. Eu agradeço muito a participação. Nossa, também tô com fome aqui em casa. Tá um cheiro de comida.